Fala pessoal, tudo beleza? Vamos falar sobre os jogos dos times brasileiros dessa terça-feira, pela Sul-Americana e pela Libertadores, né? O Internacional, Atlético Paranaense e Fluminense jogam pela Libertadores e o Corinthians e Fortaleza jogam pela Sul-Americana. Ontem eu repostei alguns vídeos meus da semana passada, né, analisando os jogos desses times. Então, se você ainda não viu, peço que você vá lá no meu canal para dar aquela espiada, né? E também aproveita para deixar aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, principalmente com seus amigos torcedores dos times envolvidos aqui, né? Fluminense, Corinthians e tal, pro seu amigo Colorado, porque ajuda também a gente a crescer. Já estamos chegando aí a quase 500 inscritos, tá bom? Deixe nos comentários seu palpite para os jogos, eu vou deixar o meu palpite também ao final, beleza? Bom, primeira partida aí, Internacional e River Plate. No primeiro jogo o Inter saiu vencendo, né, que era um resultado excelente, 1-0 fora de casa, mas infelizmente aí acabou tomando a virada com 2 gols do Solari, que veio do banco de reserva, né? O goleiro Rocher pegou tudo, impediu talvez uma derrota muito pior do Internacional, talvez até uma goleada, então deu uma sobrevida pro Inter para esse jogo de volta, isso é fato. Só que ainda assim, gente, eu acho que o River Plate vai conseguir classificação, porque o River Plate é um time muito experiente, com ótimos jogadores de seleção, realmente, tá? O Enzo Pérez jogou 2 Copas do Mundo, por exemplo. Aí o Nath Fernandes, jogador experiente, que conhece o futebol brasileiro, é aquele famoso caso de jogador muito bom tecnicamente, mas que o físico não acompanha muito, mas só que na Argentina ele faz menos partidas, né? Faz menos jogos. Então consegue, de fato, ter uma condição física muito superior do que ele tinha aqui jogando pelo Atlético Mineiro. Dela Cruz, jogador de seleção uruguaia, jogou Copa do Mundo. O Casco, jogador de seleção. O Dias, jogador de seleção chilena. Faz tempo que ele joga pelo Chile também, né? E tem sem falar do Barco, que era uma joia argentina, que acabou não virando, né? Pelo menos por enquanto. Foi para os Estados Unidos e tal, não brilhou, não foi tudo aquilo que a gente esperava, mas mesmo assim é um ótimo jogador, tá? E o Internacional tem jogadores mais experientes ali, Rocher, o Mercado, Bus e o próprio Valência, né? Os gringos do Inter são muito experientes. Só que os brasileiros já são um pouco mais novos. O Alan Patrick, mesmo o Alan Patrick, que é o melhor jogador do Inter na temporada, ele não é um jogador assim tão experiente, não é um jogador tão cascudo. O que ele ganhou de importante sendo protagonista? Nada. Né? Então, realmente, eu infelizmente, pro torcedor colorado, eu não acredito que o Inter consiga reverter essa partida, tá? Claro, tem chances e tal, mas se eu fosse para apostar, eu diria que seria aí 70% pro River Plate e 30% pro Inter. Muito difícil esse segundo jogo, principalmente porque o River Plate fora de casa é tão bom quanto em casa, se não for melhor, né? Eu lembro que semana passada, no intervalo do jogo, liguei pro meu pai e falei: pai, o Inter tá ganhando, mas mesmo assim não significa nada, né? Porque os times argentinos são melhores fora do que dentro. São melhores fora do que dentro. E é verdade. O River Plate venceu o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque, na Libertadores de 2020. Só não conseguiu a classificação porque o Palmeiras já tinha metido 3 fora. Então é um time muito, muito experiente, um time que tem um mental muito forte. Por isso que eu acredito que vai ser muito difícil pro Inter se classificar aí nesse segundo jogo. Já o Fluminense e o Argentino Júnior é o contrário, porque o Fluminense é muito mais experiente do que o Argentino Júnior. Além de tudo, é um time melhor de fato, né? O Fluminense está em 3º no Campeonato Brasileiro e o Argentino Júnior está em 10º no Campeonato Argentino. Então, e além disso, o Fluminense tem jogadores experientes como o Fábio, Felipe Melo, tá? O Marcelo não vai poder jogar porque foi expulso lá, toda aquela questão. Tem o Keno e o Arias, que são jogadores não muito experientes, só que muito bons tecnicamente. Então eu acredito que o Fluminense vai conseguir uma classificação tranquila aí para cima do Argentino Júnior. De fato, o Fluminense só fez uma partida boa na Libertadores, que foi aquela goleada para cima do River, né? Uma goleada completamente atípica. Mas mesmo assim eu acredito que o Fluminense consiga aí a classificação. E o último jogo da Libertadores é o Atlético Paranaense e Bolívar. Primeira partida foi 3-1 pro Bolívar, né, na altitude e tal. Todo mundo sabe que o melhor jogador dos times bolivianos, venezuelanos, equatorianos e tal é de fato a altitude. Só que o Bolívar não é a mesma baba que era em outras competições. O Bolívar tá com investimento do Grupo City e tal. É o melhor Bolívar dos últimos tempos, com certeza absoluta. Então, eu acredito que não vai ser assim tão tranquilo como seria em outros momentos, né? O Bolívar vem aqui e perder de 6-0 pro time brasileiro. Não vai ser isso, tá? O Bolívar fora de casa não é assim tão forte. Perdeu pro Barcelona por 2-1, perdeu pro Palmeiras por 4-0, mas venceu o Cerro Porteño por 4-0. Tá certo que foi um jogo atípico, o Cerro
entrou de uma maneira completamente equivocada nessa partida aí, só que mesmo assim já é uma questão para o Atlético Paranaense ficar de olho. Não vai ser uma partida fácil, eu repito. Só que, tecnicamente, não tem comparação. O Atlético Paranaense é muito superior ao Bolívar. Por isso que eu acredito na vitória aí do Atlético Paranaense. Talvez 3-4-0 consiga aí levar o jogo sem necessidade de pênaltis, né? Pela Sul-Americana teremos Fortaleza e Libertad. A primeira partida, o Fortaleza venceu por 1-0 fora de casa, resultado espetacular. Falei no vídeo da semana passada que foi o melhor resultado dos times brasileiros nessa terça-feira, porque o Libertad é um time forte, que quase eliminou o Atlético Mineiro na fase de grupos da Libertadores. Está em primeiro lugar no Campeonato Paraguaio, né? Acabou de começar, mas mesmo assim já é o líder da competição. E o Fortaleza conseguiu vencer fora de casa. E agora, jogando no Ceará, com calor, né? Calor de Fortaleza, tal, campo completamente lotado, com certeza. O Vojvoda, que é um técnico experiente, que já está há um bom tempo aí sob o comando do Fortaleza, então eu acredito muito que o Fortaleza vai conseguir a classificação tranquila aí para cima do Libertad. E por fim, mais ou menos importante, o Corinthians, né, o timão, que é uma incógnita, né? O Corinthians às vezes pode ganhar, pode perder, pode tomar uma goleada, pode golear. O Corinthians realmente é uma incógnita, não dá para saber o que vai acontecer. O Luxemburgo gosta de surpreender a gente, né? Quando a gente acha que o Corinthians vai ter uma vitória tranquila, vai lá e perde. Quando a gente acha que o Corinthians vai perder, ele vai lá e consegue a vitória, né? Como foi contra o Atlético Mineiro. Quem esperava que o Corinthians ia conseguir virar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil? Então, realmente, o Corinthians não dá pra saber o que esperar, né, desse time. O News Old Boys não é nenhum bicho-papão, tá? É time argentino e tal, só que tá em 14º Campeonato Argentino, mesma posição do Corinthians no Brasileiro, só que o Campeonato Argentino é muito mais fraco, né? O Campeonato Brasileiro tem times muito maiores, tem times melhores. Só você ver onde que cada time chega nas competições internacionais. Os brasileiros estão sempre competindo aí, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, enquanto os times argentinos ficam pelo caminho, principalmente na Sul-Americana. Eu não acredito que o News Old Boys vai conseguir surpreender o Corinthians, tá? O Corinthians tem um time experiente, Cássio, Renato, o Maicon, o Gil, o Fagner. Os jogadores jovens também são bons, o Murilo e tal. Então eu realmente não acredito que o Corinthians vai ser surpreendido pelo News Old Boys. Na partida aqui em Itaquera, o Corinthians jogou muito melhor. Quando tomou o gol, estava jogando melhor. Depois conseguiu virar dali brilhantemente, né? O Luxemburgo foi brilhante. A substituição que ele fez virou a partida para ele, que foi ali o Wesley e o Romero, né? Olha só, o Romero fez a jogada, tocou pro Wesley que fez o gol. Então realmente eu acredito que o Corinthians vai conseguir a classificação muito tranquila. Mas é isso então, pessoal. Na minha opinião, o único time brasileiro dessa terça-feira que não vai conseguir classificação é Internacional contra o River Plate, porque é o time mais forte, né? Na verdade, eu acho que é a única partida que o favorito, de fato, do confronto era o outro time, era o River Plate, porque o Fluminense é mais forte do que o Argentino Júnior, o Atlético Paranaense é mais forte do que o Bolívar, o Corinthians é muito mais forte do que o News Old Boys, e talvez ali o Fortaleza e o Libertad, não sei, talvez o Libertad fosse um pouco mais forte do que o Fortaleza, mas eu acho que era um confronto muito equilibrado, mas como o Fortaleza já saiu vencendo, eu acredito que o Fortaleza vai conseguir se classificar sem muitos esforços aí. Obrigado se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, principalmente seus amigos torcedores aí do Corinthians, do Internacional, Fortaleza, Atlético e tudo mais, tá? Deixe aí nos comentários quem você acha que vai se classificar, tá bom? E se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, forte abraço.